La indisciplina hace parte de la naturaleza humana debido al pecado. El pecado, el error, la desobediência a Deus hace el ser humano indisciplinado. E esta indisciplina refleja em caráter, às vezes, soberbio, egoísta, acomodado, possessivo, excusado, agressivo. Bem, vamos falar sobre a indisciplina, uma característica mais de los ciudadanos deste mundo versus el ciudadano del reino de Deus, que é disciplinado. A indisciplina já vem sendo a la naturaleza humana, a las personas, desde seu nascimento, já quando niños, depois adolescentes, jovens, adultos e adultos maiores, tentando assim hacernos indisciplinados, já seja em nossa alimentação, em exercício, sendo sedentários, já seja em responsabilidades concernentes à própria família, ou trabalho, estudo, socialmente. Todos somos tentados a sermos indisciplinados. Uns são mais indisciplinados, outros são menos indisciplinados, mas todos temos uma tendência de, em algo, sermos indisciplinados. E a indisciplina é uma característica de cidadão deste mundo. E que nós não podemos aceitar que a indisciplina haga parte de nosso caráter, de nossa vida, porque o cidadão do reino de Deus é disciplinado. Pode não ser disciplinado aún em todo, mas porque é disciplinado em sua vida espiritual, lo será também matrimonial, familiar, físico, social, profissional. Vamos averiguar? Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Podemos ler os versículos 24 ao 27, que habla sobre a disciplina em geral. Empieza sendo uma pergunta, o Espírito Santo. Não sabeis que os que correm no estádio, todos em verdade correm, pero solo uno obtiene o prêmio? Corred de tal modo que ganeis. Seas disciplinado. Seamos disciplinados. E quando você vai a competir, ele disse que devemos correr para alcançar o prêmio. Aquele correr não é uma competição olímpica ou de um deporte ou de um jogo, pero espiritualmente hablando. Ele entra em detalhes no versículo 25. E todo el que compite em los juegos se abstiene de todo. Disciplina, vês? Abster-se de coisas que prejudicaria seu desempenho físico, deportista e, consequentemente, pondria em risco sua vitória. Então, ele se abstém de todo. Eles lo hacen para receber uma corona corruptível. Uma corona, um prêmio corruptível, é decir, que vai passar, que vai quedar só nesta vida. Pero nosotros, uma corona incorruptível, é decir, el galardón, la victoria, la corona de la vida es incorruptible porque vamos disfrutar de la misma por toda la eternidad. Si las personas en esta vida se sujetan a la disciplina de abrir mano de muchas cosas o de todo para competir y ganar una corona corruptible que solo disfrutará en esta vida, ¿por qué no nosotros, mucho más nosotros, ciudadanos del reino de Dios, devemos ser disciplinados e sacrificar todo o que seja necessário para receber esta corona incorruptível, que não se vai destruir nem vai passar, pero que la vamos a receber e a desfrutar por toda a eternidade. E ele disse mais, portanto, eu desta maneira corro, não como sem ter meta, tenha em meta a disciplina e a corona da vida. Desta maneira, peleo, não como dando golpes ao aire. É decir, seja disciplinado, esforçado, corrija seus erros, aprenda consigo mesmo, com seus próprios erros e com os erros dos demais. E não aceite que a indisciplina lhe haga golpear como el aire, é decir, sem direção, sem disciplina, sem ordem, sem perseverança, sem confiança, todo esforço se torna vano. Haga as coisas não para a sua glória, pero hagamos todas as coisas exclusivamente para a glória de Deus, porque caso contrário, todo o que hacemos, se não é para a glória de Deus, exclusivamente para a glória de Deus, todo se vuelve vano. Então ele disse,
Versículo 27. Senão que golpeo mi cuerpo e lo hago mi esclavo. Em outras palavras, eu me submeto à disciplina, golpeo mi cuerpo no sentido de eu renuncio minhas inclinações, minhas vontades, minhas excusas. A indisciplina não seja que, havendo predicado a outros, eu mesmo seja descalificado. Então, a disciplina empieza em praticar o que Deus nos ha revelado por meio de sua palavra, por meio de seus servos, por meio de sua revelação individual a cada um, em que cambiar, em que melhorar, em que servir mais e melhor. Assim que, aí está, uma característica mais de um cidadão deste mundo, indisciplinado, versus a la característica do cidadão do reino de Deus, disciplinado. Seamos disciplinados. E o disciplinado tem uma característica em comum. Todos eles são constantes, perseverantes. Seria a palavra mais conhecida. Amanhã regressaremos falando mais de uma característica de um cidadão deste mundo versus um cidadão do reino de Deus. Hasta amanhã.